Aqui é Elizabeth Baraúna, estou pela CVEMB, Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, OAB Seccional Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre a história da formação social brasileira pelo viés da escravidão, que foi um processo de desumanização terrível dentro da nossa sociedade, 400 anos, né, de processo escravagista, 132 anos de pseudo-abolição da escravidão. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, né, onde vocês a conhecem muito bem. Ela é Adriana Moraes, mas vocês podem chamar de Violante, Darília. Darília? É, Eu não tô 1986. Mas onde é que tu foi caçar isso, mulher? Sou uma estudiosa. Aí vamos lá. Também pode chamar de Márcia, dona e proprietária de um salão de beleza. Pode chamar também de Cora, de doutora Vera Lúcia e muitas outras. Mais conhecida como Drica Moraes, uma carioca super gente boa, muito reconhecida, com um talento surpreendente, né? E uma pessoa muito do bem, que eu tenho a honra, a satisfação, o prazer e a gratidão a Deus de estar aqui presente comigo, de ter conhecido de várias formas. Drica, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Beth. Já estou com o olho cheio d'água. Porque a honra é toda minha de estar ao teu lado. Eu sonho de te conhecer, de estar perto de você, aprendendo com você. E, enfim, chegou a hora certa. A hora certa, verdade. Drica, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, ela é uma comissão muito importante, que dentro do contexto institucional, ela ainda não tem a relevância que merece, tá? Eu costumo falar isso com o meu presidente, ele me apoia, o presidente dentro da subseção da OAB Barra, e até mesmo dentro do contexto do meu presidente da estadual, que é o doutor Humberto Adame, um abraço. É o berço de toda e qualquer outra comissão que possa existir, né, de cunho institucional, que se busque uma sociedade justa e igualitária. Por quê? Porque só se conhecendo a verdade da formação social brasileira, de como o nosso povo foi constituído, é que você pode querer coibir, aplicar políticas públicas, coibir injustiças e ter a igualdade e tudo que se preceitua dentro da Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã. Então, assim, nessa pegada, né, eu te trouxe aqui, te pedi que viesse, porque você já atuou em várias novelas, A Vida Imita a Arte imita a vida, né? E a cultura e a arte, elas estão muito entrelaçadas nesse contexto, nesse escopo de uma sociedade melhor. Porque uma sociedade que se conhece, uma sociedade que sabe a cultura que tem, que reconhece suas etnias, inclusive, ela consegue compreender melhor o outro. Ela é uma sociedade empática. E aí se chega ao escopo de igualitária, né? E de justa. A gente pode falar de Chica da Silva, de O Cravo e a Rosa, de Império, de Viver a Vida, de Verdades Secretas, do seriado que eu adoro, Sob Pressão, de filmes como O Tempo Não Para e de Pérola. Gente, assistam Pérola. Linda. Né? A sua carreira ela é marcada por muitos prêmios. Prêmio Shell, Grande Otelo, APCA, e uma enorme consideração do público, reconhecimento dentro da sua própria classe e ótimas críticas. Com esse contexto, a gente sabe que você é destaque dentro e fora do palco e das telas. Você tem uma sensibilidade e você tem uma trajetória que é sensível às questões sociais. Eu queria que você falasse um pouco mais de você dentro desse contexto profissional e não profissional naquilo que te couber e te deixar à vontade. Beth, que prazer estar aqui. Obrigada por essa introdução tão calorosa, humana e amorosa, né? Eu vou te falar, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a fazer teatro com 13 anos, com 12 anos, assim. Entrei para uma escola de teatro tablado
E com 13 anos já estava ali metida com teatro amador e comecei a fazer teatro peça infantil. E me realizei muito na minha adolescência com o meu trabalho, né? Com o meu trabalho de atriz, de intérprete, contando histórias e entendendo o mundo e a diversidade através das histórias dos personagens, né? Através dos conflitos dentro das histórias que eu estava enredada. Mas dentro de todo esse panorama, esse currículo enorme que você colocou aí, nada para mim é mais importante do que ter sido mãe. Então, ser mãe do Mateus, que é um filho que eu desejei muito, eu fiquei 4 anos esperando ele chegar. E quando eu me tornei mãe de um menino preto, mas isso é só para a gente juntar as histórias. Para dar nexo à causalidade da sua estada aqui também. Para a gente, né, trazer os braços do rio para esse grande rio do qual a gente fala. Ser mãe, independente de tudo, foi o meu melhor personagem. Ser mãe é a melhor história que eu conto, é a melhor performance que eu chego a cada minuto, a cada dia. Nada se compara à minha vida pessoal, a minha luta, a minha batalha, a minha história mesmo com ele, que é de muita alegria, de muita luta, de muita dor, mas de muita realização, né? Então, eu acho que a minha vida é maior do que a minha arte. Quando a gente é mãe sempre, né? Eu acho que isso sempre bate, né? Assim, esse sentimento de ter crescido mesmo como ser humano, né? De ter melhorado como ser... Claro que meu trabalho me aperfeiçoa, me leva para lugares desconhecidos, me coloca em riscos, mas o risco da maternidade, eu entendo perfeitamente mulheres que não queiram ter, porque você sai do centro. Eu acho que a gente sempre, né? Claro que o indivíduo ele integralmente vem em primeiro lugar, mas é como se você deslocasse o foco da tua motivação primal, sabe? Porque ser mãe é viver com o filho cada minuto que ele vive, né? Cada passo que ele dá. Ele começa a engatinhar, você começa a andar, você começa a falar, você esquece as palavras porque você começa a aprender com ele, você começa a aprender o dialeto dele. Você fala, uau, uma criança fala, uau, meu bebê está falando. É como se fosse um extraterrestre. Gatinhou, andou, balbuciou. Então, é muito lindo, assim, e te dá uma perspectiva de vida, olha, muito maior do que você era até então. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o criar, o cuidar, se importar com algo que não é você, não é essa. Transcende, né? Então, é um olhar transcendental com a vida. Então, assim, para mim, tudo começa a partir da chegada dele. Transcende, Você deixa... Existe uma outra pessoa, uma Drica e uma outra Drica. Uma Beth, uma outra Beth. Eu também sou mãe. Então, assim, a gente começa a compreender que a gente adquire novos medos, a gente adquire novas esperanças, a gente se preocupa com outras questões. E a gente se relaciona com a sociedade de uma maneira diferente. A gente começa a se relacionar com essa sociedade, eu acho que de uma maneira muito mais direta, real, enfim, com um olhar transformador, né? A gente entende a nossa função, nosso agente transformador. Isso. Com muito mais precisão, porque você sente que se você não atuar, se você não se dirigir à sociedade de uma maneira pertinente, consistente e consequente, você vai dar muitos passos atrás na sua vida pessoal. Então, as coisas começam a andar muito juntas, né? Porque você sai do espectro da sua carreira, do que você projeta para você. Você começa a entender a sociedade de uma maneira muito mais consistente, real mesmo. É justamente o que eu ia falar em seguida, que você é atriz, mas você exerce uma cidadania muito talentosa através da arte, né?
Porque é um misto de saberes, né? Você acabar compreendendo um misto de saberes. E isso te trouxe uma carreira sólida numa das maiores redes de comunicação do país. E você contracenou e conhece um grupo, né, de profissionais, não só de atores, né, atrizes, etc., mas de todo um corpo de direção, de produção. E você se vê já posicionada nesse sentido de não mais retroceder e não dar mais passos sem mensurar. E diante dessa realidade social de 56% de pretos e pardos, você acha que essa circunstância está indo além? Você vê uma modificação quando você... É igual fazer o teste do pescoço. Você, quando faz o teste do pescoço com seus colegas dentro desse contexto, né, O que é o teste do pescoço? Desculpa. Você não sabe o que é o teste do pescoço? Meus filhos falam muito do teste do pescoço. A gente chega no restaurante e eles comentam: mãe, só tem gente preta aqui. Entendeu? O teste do seu pescoço seria: só tem eu aqui com uma consciência de necessidade de justiça social aqui. Ou então, tem eu e fulano aqui. Sabe? Tem eu e Beltrano aqui que entende que o punitivismo não é a via correta para uma sociedade igualitária, porque o encarceramento desse país é preto e pobre. Entende? Entendi. Pessoas que tenham um pouco mais de discernimento sobre os conceitos e as temáticas Seria sociais. Um reconhecimento territorial, de um né? grupo. De um grupo dentro de um território. Dentro de um território, desse território artístico, cultural. Você acha que isso tem já, você consegue visualizar? É igual, tipo assim, essa galera é da minha vibe, é do meu grupo. E isso tem crescido, isso tem estagnado, porque a gente teve um momento muito difícil dentro do nosso país. O nosso tecido social, ele foi rasgado, né? Nós encontramos aí pessoas que eram nossos pares e que, de repente, você olhou e fez assim: caramba, não é meu par. Né? Sim, sim. Porque não compartilha de pensamentos razoáveis. Não é nem a questão de você só divergir, mas é de contender. Porque eu tenho todo o direito de divergir de você em N aspectos. Mas contender já é um ato, na minha concepção, que é uma grande burrice. Né? E aí, dentro desse território artístico, você acha que depois do nosso tecido social rompido pelos governos passados, pela postura cultural que retrocedeu, nós tivemos um grande retrocesso. Nós estamos agora num caminho de recomposição, nós estamos tentando avançar. O que você vislumbra dentro desse contexto? Essa questão do posicionamento, de como a gente... Então, são várias questões, né, que a gente está falando, né? De onde eu vim, e do meu posicionamento, do meu grau de interlocução com o que se passa à volta e de um certo engajamento com as causas e tal. Eu acho que eu vim do teatro, né, que é um lugar de liberdade. O teatro não é a televisão, o teatro não é o cinema, o teatro é a liberdade. O teatro é a liberdade do pensamento, é a liberdade da expressão, é o lugar do questionamento profundo. Então, eu aprendi a me expressar e a me colocar através do teatro. Acho que se eu tivesse nascido na televisão, como tem vários grandes atores que nasceram e têm outro tipo de pegada e de engajamento mesmo com as coisas, talvez eu não tivesse esse bocão ou essa ou esse orelhão, essa conexão, né, com as coisas. Então, eu me coloco com muita cerimônia, porque também a gente vive num mundo digital muito cruel, né, onde o erro vira o cancelamento, e aí vira um mal-estar, e você é mal vista, e você é maldita, e esse tipo de coisa já é uma coisa agora da virada do século, né, que é outra coisa. Mas eu acho que, de um modo geral, mesmo com as pessoas mais embolhadas, assim, que cresceram,
se forjaram dentro de uma realidade um pouco mais limitada, protegida e, ao mesmo tempo, castrada, né? Porque você também não poder falar abertamente sua opinião é um alto flagelo, né? Aquilo vai cair, vai desaguar em algum lugar, né? Por isso, né, são os falsos antirracistas, né? Isso, é. Ou os falsos não sei o quê. Então, acho que a gente tem que firmar assim um território. A gente não precisa sair por aí com radicalismos, botando a bunda na janela, é. porque eu acho que o mundo tem um lugar que não cabe mais, até porque não colabora para a comunicação. Não. É só colabora para o fuxico, para a fofoca, para o escândalo, mas não contribui para entender a coisa toda mesmo, sabe? Você não alimenta o crescimento, o trabalho, como, por exemplo, com a seriedade e com a consequência que a comissão desenvolve, né? A gente precisa abrir. A gente vive num mundo extremamente polarizado, né? Por um lado, essa polarização representa uma voz em grupo que começou a acontecer, né? As mulheres começaram a se juntar, a grita antirracista começou também a acontecer de uma maneira coesa, né? A gente tem movimentos que hoje têm poder por conta de milhões de coisas, de precursores, gente que lá atrás levantou a bandeira, deu a alma, deu a vida, mas as pessoas estão mais agrupadas, e em grupos elas são mais fortes. Sim. Em grupos elas existem concretamente na sociedade. Quando elas existem, elas começam a tomar o espaço de outros grupos, os brancos, héteros, cis, que estavam ali onde o mundo foi desenhado para elas. Aí começa a perturbar, né? Começa a perturbar. Agora, eu acho que a gente pode se posicionar sem tentar agredir, porque é uma desconstrução total. A gente está falando de uma desconstrução e de uma reconstrução. Isso dá um trabalho danado. Dá. É para todo mundo. Eu né? sou a primeira presidente desta comissão, nesta subseção. Esta comissão só existe em algumas subseções, tá? Essa comissão, ela é super jovenzinha. Ela nasceu em 2014. Olha. Então, e o processo metodológico e tudo isso, até se convencer da necessidade, porque muito se fala em igualdade racial, tanto que existe um ministério para. Mas a igualdade racial, ela só vai existir quando o racista, porque existe o racista, né? Ou até aquele que se diz neutro, que acaba também se tornando um racista, porque aquele que não é um antirracista acaba em algum determinado momento sendo racista. Vai aparecer. Vai aparecer. Ela surge para justamente justificar o porquê da igualdade racial. Porque quem não sabe que a questão raça, a teoria crítica racial, ela vem de uma forma para justamente colocar as pessoas em castas, inferiorizar o ser humano em razão da cor da pele, e nada mais que isso, porque anatomicamente, né, salvo a genética, mas você tem 2 olhos, eu também, uma boca, eu também, um nariz, eu também, os órgãos, a mesma coisa. Ou seja, nós somos iguais. Nascemos e morremos da mesma forma. Temos características, estereótipos, biotipos diferentes, mas somos seres humanos iguais. A raça, ela não existe. A racialização, ela vem no sentido de inferiorizar. É a questão que Foucault abordou, a questão do poder, da necessidade do biopoder para poder politizar. Então, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil é para explicar que não foi dócil, não houve romance no processo escravagista. Sim, foi sequestro, Foi morte. sequestro, foi morte, foi estupro, foi tortura. Sabe? Foi
é um processo extremamente violento e que ainda hoje se enxerga que a pessoa que não é da cor branca é um marginal, é uma pessoa que não detém a confiança, a credibilidade, a qualificação. Então, dentro desse contexto, é que a gente reforça, né, a ideia de que não revanchismo, para começar a brincadeira, e sim emancipação. Não punitivismo, e sim emancipação. O punitivismo, porque está faltando. Não falta lei. Não falta lei. Temos políticas públicas, temos projetos para ações afirmativas, temos um arcabouço jurídico enorme, vasto e bom. O que Falta efetividade. Entende? Nós temos inúmeras formas de racismo. O racismo ele é multifacetado. Racismo ambiental, que fizeram chacota da ministra, mas se ela tivesse falado sobre a segregação geográfica que prejudica a classe mais pobre e a classe mais pobre ou a população mais pobre, não se tratando de classe, é preta, ela teria sido melhor compreendida. Mas é um conceito, racismo ambiental. Por quê? Porque no Leblon, quando chove, não alaga. Mas na Baixada Fluminense alaga. E os corpos passam boiando. E são corpos pretos ou pardos. Isso é o racismo ambiental. Entende? Então, o racismo institucional. É muito difícil você conseguir configurar uma injúria racial quando você vai à delegacia reportar um crime contra uma pessoa preta ou parda. Porque aquele servidor público, ele ainda não está preparado para aplicar a lei e a política pública dentro da instituição. Ainda existem, por outro exemplo, comissões de heteroidentificação que em 5 estados aprovam aquele candidato como detentor da vaga pela cota, aí chega numa comissão do estado X, diz que não, ele não é pardo, ele é branco. Como é que em 5 estados ele é preto, ele é negro, né, vamos dizer assim, que negro, pretos e pardos, e num estado ele não é? Isso é uma deficiência institucional. Por falta de quê? De conhecimento. Sim. Porque a autodeclaração é um fator e a comissão de heteroidentificação ela vai avaliar fatores como pele, cabelo, nariz, boca. Não vem da questão de genética, é o fenótipo. Entende? Porque dentro até mesmo de um colorismo, eu sou uma preta retinta. Mas existem... A Sharon Menezes, por exemplo, eu vou falar com respeito, com carinho, porque é uma atriz linda, maravilhosa. Ela é uma mulher negra clara. Dentro do colorismo, ela tem um tom de cor mais claro. Então, ela tem 10 passos à minha frente. Sim. Você está entendendo? Sim. Dentro do corpo de atores, de artistas negros, você pode ver que os retintos, eles têm menos visibilidade. Sim, sim. Né? Isso é muito cruel Isso e muito real. É cruel e real. E ainda... Como reverter? Como mexer nisso? Como trabalhar isso? Isso que eu ia te falar. Por exemplo, a dualidade racismo, cultura e arte, ela tem sido muito... Vou ler, porque é uma questão que eu queria colocar para você de uma forma bem precisa, porque, para mim, o que falaram sobre Lei Rouanet, a cultura... as pessoas têm que entender que sem cultura, sem educação, sem arte, um país não progride. Então, versatilizar isso, enviesar
tornar isso, dar a relevância que precisa, ainda mais falando com uma atriz, com uma carreira tão sólida, com essa consciência, né, e do teu peso, eu consiga reverberar a importância dessa dualidade, né, dessa questão do racismo com a cultura e a arte. Ela tem sido muito intensificada no país. Nós temos exemplos diversos de grandes artistas invisibilizados, com capacidade comprovada, com talento comprovado, mas que são subutilizados, né? E também existem aqueles que são representantes. Representar é uma coisa, você estar incluído é outra. É aquela famosa chama para jantar, mas não dá o de comer, chama para festa, mas não chama para dançar. Ou seja, ele está ali. Ele está ali, mas aí ela está lá como a doméstica, como segurança, como motorista, como eu observo que já tem um pouco desse avanço, né? Núcleos de famílias negras. Eu também confesso que eu não vejo muito TV aberta, porque eu não tenho tempo. Mas daquilo que eu observo e procuro para análise, né? Porque eu preciso estar atenta para análise, inclusive. O para inglês ver já está ficando um pouco de lado. Mas coisas desse tipo, né, desse estilo, ainda é uma questão. Isso é real ou é uma inobservância minha? Você acha que, dentro dessa temática, se existisse um corpo de direção, produção, mais contextualizado com esse padrão de profissionais, isso mudaria? Beth, eu entendo muito o que você fala sobre esse lugar muito específico do sub, reservado para o negro. Mas eu acho que eu vejo um movimento muito grande de transformação nesse sentido, né? Dentro da empresa que eu trabalho bastante, eu vejo muitas performances e produtos onde, se não for preto e retinto, não entra. Quer dizer, lógico que eu estou abrindo uma rede bem larga, mas se você for ver, citando nomes mesmo, agora Duda Santos, agora em Renascer, protagonizando a primeira fase, que é a maior estrela feminina até agora, imbatível. A outra novela que tinha, Bárbara Reis, protagonizando também, né? Você vê a série de maior sucesso, que foi aquela do supermercado, gente, agora me esqueci o nome, que tinha a Vilma Mello, assim, tem o Luiz Miranda, tem muita gente, a Clara também, na novela das 7 lá. A Clara, assim, tem um espaço que agora eles estão precisando, porque a sociedade está apertando, a sociedade está querendo, está exigindo. Então, dentro das grandes empresas, talvez não só as de audiovisual, mas dentro das empresas que estão mais conectadas com o mercado, a diversidade, e até no colorismo extremo, como você está citando, ela é um fator balizador. Balizador. Eu já ouvi de heads de pessoas lá de dentro dos cabeças e tal, se não tiver uma narrativa preta contundente ou de diversidade, não vai passar. Isso é uma realidade. É uma realidade passageira? Pode ser, porque os movimentos, às vezes, são cíclicos, né? A gente vive momentos de obscurantismo, aí depois vem um iluminismo, vem uma luz, aí vem uma treva, aí volta a iluminar. A gente está no momento onde as gritas foram muito fortes, a sociedade civil está muito mais organizada, trabalhos como o da comissão, existem muitas pessoas regulando, regulamentando, exigindo, pedindo e colocando isso em pauta. Então, a grita, o chamamento é muito forte, e as empresas mais ligadas com conteúdo estão ligadas nisso. Agora, isso é para sempre? Isso é um caminho que vai daqui para frente e é irreversível? Eu acho que não. Eu acho que as coisas são cíclicas.
E pelo que a gente vê ligado no sociopolítico, que está acontecendo lá em cima, vai bater aqui, né? Porque os movimentos são todos planetários. O que acontece um presidente que ganha lá nos Estados Unidos vai bater aqui depois. Um outro que bate lá na Rússia, tudo tá, né? Então, você ligar uma televisão e ter uma guerra que não acaba e começar uma nova a cada 15 dias, que não acaba, isso é sinal de que o ser humano continua lutando por um poder absoluto. E a gente, numa luta antirracista, está falando de poder não absoluto. A gente está falando de divisão de poder. Isso. Então, eu vou deixar de ser um pouquinho poderosa para dar o papel, né? Hoje em dia, eu estou sem trabalhar há 1 ano porque realmente tem atrizes que as novelas têm pedido isso. Eu acho lindo o que está acontecendo. Agora, daqui a 1 ano, eu não sei o que vai estar acontecendo. Espero que a gente... Porque eu acho que tem coisas que não voltam atrás. Eu tenho fé e... Acho que quando a gente chega num grau de amadurecimento, a gente não deixa mais voltar. Mas, claro, tem um cansaço também, né? Como você já falou uma vez, que eu já te ouvi falando, da dor e do cansaço da luta, né? Chega uma hora que a gente sucumbe. Mas quando são muitas pessoas sentindo juntas e resistindo juntas e lutando juntas, eu acho que juntos somos mais fortes, né? Não sei se você conhece Cida Bento. É uma escritora que fala sobre o Pacto da Branquitude. E o Pacto da Branquitude não necessariamente está falando dos brancos. Está falando de uma postura que é a respeito de oligopólio. Oligopólio este que está na mão de pessoas brancas, obviamente. Né? Senão nós não estaríamos falando de Dia de Combate ao Trabalho Escravo, Dia da Consciência Negra, sabe? Temos dias que, na verdade, feriados que não deveriam mais existir. Porque seriam todos os dias, né? E, além de tudo, deveriam acabar. Deveriam acabar. Dia do Combate ao Trabalho Escravo. Meu Deus, ainda existe trabalho escravo nesse país. É como dizimar uma doença, né? Entende? Acabar com a poliomielite. Exatamente, né? E o que acontece? A Cida Bento fala, justamente nessa pegada de não revanchismo, porque se eu te disser quem mais me ajudou nessa vida foram pessoas brancas, e por quê? Porque o poder está no núcleo de pessoas brancas. Que dividiram com você algum conhecimento, algum saber, algum acolhimento. Exatamente, um acolhimento, um caminho. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: se eu estou chegando perto da porta, eu tenho que estar de mão dada com as minhas irmãs, para que eu possa até não... Se eu puser a mão na maçaneta, ok. Mas se eu não conseguir girar, que ela gire. Se ela não conseguir empurrar, que a outra empurre. Se a outra não conseguir entrar, mas alguém tem que passar. Que lindo. E isso não vai acontecer com revanchismo. Isso vai acontecer através dessa união que temos já há 3 anos, né? Por empatia sua. Isso vai acontecer com um contato que se faz através de apoio, de solidariedade mesmo, de empatia. De se enxergar no outro. De se enxergar no outro, de entender a nossa razão existencial, né? De que sozinhos não vamos realmente a lugar nenhum. Então, mas ela menciona que, dentro desse pacto, o que é elaborado é que eu e minhas irmãs não façamos isso. Infelizmente, é o que acontece. Existe uma partidarização entre nós, do coletivo. E ter esse tipo de bate-papo, para mim, é importante com você, uma mulher não preta, para entender que a sua visão, talvez pela sua voz, elas entendam que, olha só, ela está falando que a gente precisa
se unir. Ela já entendeu a metodologia que a gente diz que vai fazer e não faz. Porque, por exemplo, você queria ser a ministra da Igualdade Racial? Queria, claro. Mas quem está lá é a Aniele, graças a Deus. Você queria ser ministra, mas quem está lá é a Margarete, graças a Deus. É um novo momento nesse sentido, né? Claro. É claro que É a questão da falta da representatividade para dar o pulo para a inclusão. Temos mais mulheres não brancas, porque também temos as indígenas. Olha, eu me senti tão envergonhada quando fiz uma mesa com uma indígena e ela falando da cultura dela, e eu falei assim, meu Deus, eu estou olhando só para o meu umbigo, mas tem outro umbigo lá que dói também, que precisa de reforço. Porque os indígenas foram dizimados por resistência. O índio, né? O indígena não era preguiçoso, ele lutou. e as naturezas não são preservadas quando você chama um índio de preguiçoso, né? As pessoas têm direito de terem ritmos diferentes. Exatamente. Elaborações É diferentes. outra etnia. É outro jeito de ser. Exatamente. Biorritmicamente, assim. Isso tem que ser considerado, isso tem que ser embelezado, considerado como belo, porque as pessoas são iguais, mas elas têm elaborações diferentes. Isso aí. E naturezas diferentes, né? Você, aqui na Cevembe, né, a gente tem um jargão que se chama Vamos Reparar. E depois desse nosso bate-papo, né, a respeito de... Acabou? Acabou, quer mais? Você é uma deusa, eu tô Tá gostando? Você é demais. Aprendendo. Uma coisa Aprendendo. Linda. Não, eu que tô aqui aprendendo a beça, desfrutando. Demais. Dentro da Cevembe, a gente tem um jargão que se chama Vamos Reparar, né? Que algumas pessoas fazem vídeo e mandam pra gente, que a gente tem acesso. Mas agora com esse podcast, com esse videocast, eu aproveito, né, os meus convidados queridos e pergunto, diante de tudo que nós conversamos, o que te impulsiona? Você vai falar para aquela câmera ali. O que te impulsiona a falar para a sociedade que, diante da nossa formação social brasileira, com 56% de pretos e pardos, né, dentro de um contexto de desigualdade, onde nós precisamos de isonomia para atingir a igualdade racial, porque igualdade é um conceito muito objetivo, mas que antes dele se precede isonomia. Ninguém é igual a ninguém, né? Ou seja, a minha necessidade não é a sua. Para chegarmos ao mesmo patamar, precisamos de coisas diferentes. Então, o que te impulsionaria a falar para quem vai assistir esse nosso bate-papo gostoso, que precisamos, sim, de reparação histórica da escravidão, precisamos, sim, reparar não só da escravidão, mas também do processo de dizimação indígena, precisamos reparar a sociedade. O que te impulsionaria a falar, vamos reparar? Eu falaria, vamos reparar, porque isso está muito ligado a um dos temas que mais me incomodam, que é a violência. A violência é algo inaceitável, né? E para a gente combater ou minimizar a violência entre os corpos, a gente precisa parar de ter esse certo faniquito, esse certo nervoso de olhar para essas questões pulsantes e que são o racismo, as desigualdades econômicas, as questões das terras indígenas, isso é dos imigrantes, dos refugiados, essa reconfiguração que está havendo entre os corpos no mundo e nos espaços de poder, isso não pode causar tanto temor, tanta perturbação, porque a consequência de não olhar para isso é muito pior. A consequência é a faca na bota, é a faca na garganta, é o soco na cara, é o tiro nas costas. E
que quem convive bem com a violência não está legal da cabeça, não está legal da alma. A gente não deve se acostumar com isso, porque não nos fará bem nos acostumarmos com a violência. A violência coletiva, né? Porque a panela é minha, meu pirão primeiro, não existe. Uma hora o teu pirão vai faltar. Então, olhar para o coletivo sem a palavra horrível, mas sem ranço, sem ficar achando que isso é chato, que isso é... Dá trabalho. Mas qual é o problema de dar trabalho? Ninguém quer brigar com ninguém. A gente quer entender que a gente está num lugar de reconstrução, de personalidade. Isso é muito bonito. A mudança é uma coisa muito bem-vinda na vida, né? Vamos reparar. Vamos reparar. Drica, obrigada. Amada. Muito obrigada. Que Mesmo. delícia, que papo maravilhoso. Obrigada pelo Isso teu é uma tempo, luz. pela disponibilidade, pelo teu carinho, por tudo. Obrigada pelos teus saberes, pela tua força, pela tua energia, pela tua vibração. Obrigada. É isso que a gente quer. A Cevembe agradece. E vamos para o próximo Cevembecast, né? Com alguém tão querido, tão amado quanto Drica. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.